Estimado bom dia, boa noite a todos. Graça e paz. É bom dia na Índia, já, tá certo? Hoje, como todos nós já sabemos, vou apresentar conhecer um pouco sobre a Índia. Né? Claro que o foco é sempre como é que está a situação, como é que vivem os cristãos lá na Índia. Né? Mas a gente vai conhecer um pouco da cultura, a economia, como é que está hoje. Vamos falar brevemente sobre a história. Nós temos recheados de vídeos, nós estamos recheados de vídeos, são 4, né? Vídeos bem bacanas. Vamos começar Então, começando um pouquinho, falando brevemente sobre a história da Índia, né? É considerada uma das mais antigas civilizações do mundo. Né? Por volta de 1500, aproximadamente, antes de Cristo, a Índia ela foi invadida pelos povos nômades e teve início o chamado período védico. E nessa época o hinduísmo, né, já era estabelecido na região. Então em 1500 a.C. o hinduísmo já dominava a Índia. E foi influenciado também pelo budismo e o jainismo, né, que são religiões bastante propagadas na Ásia. Né? Tem ali a China, que a gente vai ver que a Índia faz fronteira com a China. Posteriormente aconteceu a invasão dos árabes, turcos e afegãos. E o islamismo foi introduzido na região. Só lá mais para frente, em 1510, com a chegada dos portugueses à Índia, foi construída, o que se tem em relatos, né, a primeira igreja cristã no estado de Goa, né, na Índia, 1510. Já no século XVII, reinou na Índia a chamada dinastia Mughal, né? Não sei pronunciar corretamente, que é uma dinastia bastante famosa, que deixou várias marcas na arquitetura indiana, presentes até hoje, como o Taj Mahal, né? Bastante conhecido, principal ponto turístico na Índia, entre outros. E a partir de 1858, os ingleses se estabeleceram amigavelmente no país, por meio da conhecida Companhia das Índias Orientais. Então, a partir dessa companhia, a Inglaterra começou a ter o domínio da metade da Índia. E a outra metade era governada por autoridades hindus e muçulmanas, que, como nós vimos, eles já estavam estabelecidos na região. E nesse período em que a Inglaterra chegou ao país e governava metade da Índia, né, foram estabelecidas as primeiras igrejas protestantes, no caso, porque com a chegada dos portugueses era a igreja católica. E aqui já temos as igrejas protestantes. Mas o hindu, né, já nessa época era predominante na Índia, né, seguida do islamismo. Só que no início do século XX, né, com o aumento do crescimento nacionalista, mais aí aproximadamente no final da Segunda Guerra Mundial, 1945, né, foi disseminado, aumentou esse nacionalismo disseminado por Gandhi, né, que a gente conhece tanto, Mahatma, que significa grande alma, Gandhi, e levou à independência da Índia, à independência da Inglaterra. Né? Então, a Inglaterra, ela entregou a parte que estava sendo governada, né, para as autoridades indianas, que seriam, no caso, as autoridades hindus e muçulmanas. Só que quando a Inglaterra se retirou do país, teve uma briga, exatamente entre os hindus e os muçulmanos, quem ia ficar com a outra metade. Né? E essa discussão, né, essa briga, né, acabou dividindo o território da Índia no chamado estado que a gente conhece hoje de Paquistão, né, que inclusive é o estado que possui, não em número absoluto, mas proporcionalmente, mais muçulmanos no mundo. Fica no Paquistão, que obviamente ele foi desmembrado um pouco, ele fica aqui um pouco acima da Índia, né, faz fronteira também. E nesse desentendimento, até atualmente é uma região muito disputada, que é uma região que é a Caxemira. E essa disputa, né, no mundo geopolítico, ela é muito preocupante, porque os dois países possuem armas nucleares. Né? Então o mundo também está de olho nisso. Aí já, falando da política atual, né, como eu disse, a política lá na Índia, a Índia, desde a história, sempre teve presente a autoridade hindu e muçulmana. Nós temos aqui à esquerda o atual presidente, né, da Índia, que é um presidente hindu, né, e aqui o primeiro-ministro, porque lá na Índia não é como o Brasil, lá é parlamentarismo, né, o chefe de Estado é o presidente, o chefe de governo é o primeiro-ministro, se eu não me engano, não sei se eu troquei, né, é o primeiro-ministro, e lá é o parlamentarismo.
E, curiosamente, esse primeiro-ministro aqui que está à direita, né, ele é a primeira autoridade não hindu na Índia, né, na história recente da Índia, é o primeiro. E a religião, até pesquisei, se chama Sikhismo, né, que na verdade é uma mistura, né, sendo bem simplório, do hinduísmo com o islamismo. Né? E é interessante. E no passado, o presidente passado na Índia era uma mulher, que foi inclusive a primeira mulher, né, a governar o país. Aqui já está o mapa da Índia, só para a gente ter noção onde fica mais ou menos a Índia. A gente vê aqui que a Índia ela faz fronteira ali com a China, né, com o Paquistão, que desvendou, tem ali Nepal ali em cima, né, algumas cidades aí da Índia, Mumbai, né, tem aqui também embaixo Sri Lanka, então ela fica. E agora eu vou falar mais sobre os dados atuais, né, da Índia. Esses são dados aproximados, né? Eu tentei buscar o maior número de fontes possíveis, né, para bater, para dar um dado mais real para vocês. E a população da Índia é aproximadamente 1,2 bilhão de pessoas, né? É muita gente, é a segunda maior população do mundo, só perde para a China, não é? E o curioso é que é quase meio a meio, né? 51% homens e 49% de mulheres. É o sétimo país, o maior país do mundo, né? Apesar disso, só equivale a 1/3 do Brasil. O Brasil realmente é muito grande, né? E com uma população tão grande, apesar de ser o sétimo maior país, como é só 1/3 do Brasil, é muita gente para pouco espaço, né? Então lá tem uma densidade realmente populacional muito grande. A capital é a Nova Delhi, né? Mas uma cidade bastante importante lá, além da capital deles, é Varanasi, que a gente vai ver nos vídeos. É uma capital muito religiosamente muito importante para eles. E um dado curioso é que a população na Índia ela é muito jovem. Eu coloquei esse dado que a população indiana possui uma média de 25 anos e 31% da população possui menos de 15 anos de idade. E o que isso significa? Que com uma população tão jovem, o governo tem dificuldades para fornecer educação, saúde, segurança. As casadoras, então, não dá para partir para lá de imediato, porque tem que esperar o filho crescer um pouquinho. Não, mas nós vamos ver, pastora, nós vamos ver no dado cultura. Nós vamos... É bom a pastora ter falado isso, que nós vamos... Nem dá, vai ficar tirando dos outros. Nós vamos ver que na cultura indiana é comum o casamento na infância, abaixo dos 18 anos, isso é cultural. E além disso, também a Índia, ela possui diversos outros problemas, né? Citei só alguns aí: alto índice de analfabetismo, mortalidade infantil, subnutrição, proliferação de doenças. A minha mãe, ela chegou aí à Índia no ano passado, se eu não me engano, recentemente, é claro que é a turismo, e ela disse que o comentário que ela fez pra mim: nunca vi país tão nojento, né? Que a gente vai ver que é cultural, né? Tem algumas particularidades, eles costumam comer no chão, né? É enfermeira, realmente. Aí, e uma série de outras coisas, e facilita muito a proliferação de doenças. Aí, continuando, sempre foi uma nação extremamente religiosa. E a gente viu que de 1500 a.C. o hinduísmo já era estabelecido. Vai ter um vídeo aqui que vai falar mais sobre o hinduísmo, né? E milhares de deuses são adorados no país. Se faz menção, né, de cerca de 30 mil deuses, porque lá na Índia eles têm Deus para tudo que vocês imaginarem. Tem um Deus rato, tem um Deus cavalo, é Deus criança, é Deus, tudo que você imaginar tem um Deus e eles adoram, né? E o curioso que, fazendo a pesquisa, há muitos deuses que são adorados só regionalmente, em determinados estados, mas tem os deuses principais, que são nacionais, né? Que a gente vai ver mais à frente, eu citei aqui, que é o Deus Brahma, que é como se fosse o criador do universo, né? E esse Deus Brahma é a partir do Deus Brahma que criou o sistema de castas. Tem o Deus Shiva, né? Que é adorado nacionalmente, que eu coloquei aí para vocês. Pode ir. E agora falando sobre a economia, né? A economia, eu considerei, na minha opinião, ela é um pouco semelhante ao Brasil. Ela é baseada 28% na agricultura, né? Eles exportam muito arroz, trigo, peixes, entre outros.
54% no setor de serviços e 18% na indústria, né? Têxtil, né? Roupas, produtos químicos, pedras preciosas, cimentos, entre outros. E assim como o Brasil é um dos países do BRIC, né, que a gente sabe que é Brasil, Rússia, Índia e China, que são os países em desenvolvimento com alto crescimento econômico, e não é à toa, a Índia ela tem tido um alto crescimento econômico nos últimos anos. E o PIB dela já alcança atualmente aproximadamente mais de 2 trilhões de dólares, né? Que isso significa que dá a ela a 10ª maior economia do mundo, né? Mas nós vamos ver, pode passar, que apesar de eles serem já serem a 10ª maior economia do mundo, né? A Índia é o país com a maior concentração de pessoas pobres do mundo, né? Com cerca de 40% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Quando eu vi esse dado, eu pensei, não, tem alguma coisa errada. 40% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, o que significa? Coloquei até lá, ó. Abaixo da linha da pobreza é quem ganha menos de R$2 por dia, né? Que dá R$60 por mês. Então você imagine um ser humano viver com R$60 por mês ou $30, né? No caso do país da nossa amiga Maria Eugênia, em torno de 20 libras. 22 libras por mês, né? E é um dado, eu vi em vários dados, tinham fontes que estavam citando até uma estatística maior, mas é cerca disso. É um país com muita gente pobre, realmente. Agora, falando sobre a cultura, né? Não tem como, a cultura, na verdade, indiana, ela é basicamente influenciada pela religião, né? É o hinduísmo, né? Segregando o povo em um sistema de castas, que é passado de pai para filho, né, genética. E de maneira que quanto mais baixa é a casta de uma pessoa, do indivíduo, maior será a sua restrição social e a discriminação. E os indianos acreditam que o indivíduo só pode mudar de casta se reencarnar, se mudar de karma. Em vida ele não tem como, nasceu, é assim. E uma observação importante é que a Constituição de 1950 da Índia aboliu esse sistema de casta. Só que ela permanece até hoje porque é muito enraizado, né? É muito cultural lá e também a questão religiosa. Então, vale, isso é real na Índia. Aqui eu coloquei, né, achei uma figura, né, na internet, é baseado no deus Brahma, como eu falei para vocês, é um deus considerado para eles o criador do universo. E os Brahmas são considerados aqueles que nasceram da cabeça do deus Brahma, que seriam os sacerdotes, né? E eles representam a classe mais elevada, né? Já temos ali os Kshatriyas, que nasceram dos braços, né, do deus Brahma, que seriam os guerreiros, que atualmente são os que detêm o poder político. E os Vaisyas, que são da terra, que seriam os comerciantes, camponeses e artesãos. E os Sudras, que nasceram dos pés, né, do deus Brahma, e por isso eles são os servos, ou os escravos. E ainda tem os párias, né, que as pessoas normalmente conhecem, mais conhecido como os Dalits, que na verdade eles não têm nem casta, né? Para eles não têm nem classe, eles não são ninguém, eles são os marginalizados da sociedade. Por quê? Porque eles consideram que esses indivíduos nasceram da poeira dos pés do Brahma, então é como se eles não fossem ninguém, realmente. Outro dado curioso, como eu adiantei, né, a maioria dos indianos eles têm seus casamentos arranjados e planejados por seus pais. Não é que nem a nossa cultura ocidental, né, que cada um é independente para escolher, não. Os pais, a família escolhe, claro que há um consenso, e sempre entre as mesmas castas, sempre. Porque a casta é como se fosse o parâmetro. E é comum o casamento na infância. A gente viu que a Índia é uma população muito jovem e é comum. Né? Lá não se assusta tendo pessoas de 15 anos casando, e até estatística aqui, ó. Metade das indianas casam antes dos 18 anos, 50%. Né? E celebram muitos festivais atuando milhares de deuses. Aqui mesmo é uma adolescente, né, casando. Deixa essa figura. Outro ponto relevante da cultura deles, que não tem como eu deixar de falar, é o rio Ganges. Esse rio é um dos principais rios da Índia e ele é considerado sagrado pelos hindus, né, que o veneram como a deusa Ganga. E o que é para eles esse rio? Né? Esse rio, eles consideram que a água desse rio purifica de todo pecado, salva e liberta. Então, fazendo uma analogia, é como se fosse Jesus Cristo. Né? Liberta, tira o pecado
né? E salva. É como se fosse Jesus Cristo. E por isso, irmãos, que fica na cidade de Varanasi, que nós vamos ver no vídeo, né? Cerca de 400 milhões de indianos vivem às suas margens, né? E o pessoal toma banho, bebe a água, faz de tudo. Só que a realidade é que esse rio ele é considerado um dos 5 rios mais poluídos do mundo, né? E claro, teve vários esforços, né, iniciativa ambiental para limpar o rio e tal, só que todas fracassam, né? Especialmente pela resistência exatamente das autoridades hindus, que consideram como sagrado, né? Então você não pode mexer muita coisa. Aí já falando da culinária, da parte boa, a parte que nosso Rafael gosta muito, né? Possui a culinária lá na Índia, ela é muito dependente de ervas e especiarias. Eles usam muito, né, erva, especiaria, pimenta, e normalmente comem arroz, lentilhas, comidas à base de trigo. A gente tem aí o pão sírio, né, pão sírio, e também vai ter o arroz com lentilha. E eles não comem carne de jeito nenhum, os hindus não comem, pois eles consideram a vaca como a montaria de um deus muito popular na Índia, o deus que é adorado nacionalmente, que é o deus Shiva. E como ele é a montaria desse deus, muito popular, um dos principais deuses, a vaca é considerada sagrada. E o curioso é que a vaca para eles é mais pura do que a mais alta casta, do que os brahmas, que seriam os sacerdotes. Então, as vacas não podem ser mortas e nem feridas, e elas podem circular livremente, né, pela Índia, pela cidade. Pode continuar. Mas eles comem frango, comem peixe, apesar de que, como eu coloquei aqui, o pessoal está cada vez mais adotando, né, o vegetarianismo, né, porque eles associam, né, quem é vegetariano um mais alto nível religioso, né, uma maior pureza, uma série. Aí o Rafael vai ter que fazer missão lá na Índia. Senão não dá, né, Rafael? Comer só folha, né? A Santa Luísa. Então, e 31% da população lá é vegetariana já, né? E eles possuem, como eu já tinha adiantado, o costume de comer no chão. Semelhante como o povo muçulmano, como eu disse, eles têm também uma influência muçulmana, histórica também. E eles sempre com a mão direita, né? Porque a mão esquerda é considerada uma mão impura. Papel higiênico. Papel higiênico. E normalmente é sempre entre a mesma casta. Tudo que eles fazem é sempre entre a mesma casta, normalmente. E aqui a religião da Índia atualmente, um dado aproximado, claro, 80,5% da população é hindu, né? 13,4% muçulmana. A gente já sabe que o islamismo já é a religião que mais cresce no mundo, né? Crescendo também na Índia. E 2,3%, grande minoria, são cristãos. E o interessante é que, irmãos, é 80,5% hindu, só que não é um povo que não pratica, é um povo praticante, né? Não é aquela história, o Brasil é 70% católico, mas a grande maioria não vai à igreja, não. Lá o povo pratica mesmo, então é grande parte da população. Por isso que é cultural, o hinduísmo lá é enraizado na cultura. Aí eu já vou mostrar aqui um vídeo, que é uma reportagem da Globo falando sobre a Índia, é uma reportagem imparcial, né? E eu escolhi esse vídeo porque retrata muito bem tudo que eu falei, é mais ou menos um resumo, e vai mostrar a religião hindu, como é que é a religião hindu lá, muito melhor do que eu. Eu vou tirar, eu vou parar de... Certo? Um dos países que atualmente mais